Seja bem-vindo à aula de funções estatísticas. Nesta aula, nós aprenderemos funções básicas de estatística. A intenção desse curso não é ser um curso de estatística. Existem inúmeras funções estatísticas aqui que, inclusive, eu estou desconsiderando, como variância, percentil, desvio padrão, etc. Mas aqui eu quero explicar as funções as mais simples possíveis, o que comumente você utilizará. Se precisar utilizar funções mais avançadas, você consegue encontrar esses materiais facilmente até na própria documentação da Microsoft. A ideia aqui é trazer as principais funções utilizadas no dia a dia. Maravilha? Depende do dia a dia de cada pessoa, mas comumente são essas funções que as pessoas utilizam no dia a dia. Vamos começar com a função mínimo. As informações estão, mais uma vez, na planilha básico. E nós analisaremos as informações da coluna S até a coluna W. Então, começaria aqui na célula T3, mínimo. A função mínimo, ele trará o menor valor de um intervalo de um conjunto de valores. Então, o exemplo, nós temos na coluna W o salário de cada funcionário de acordo com a sua idade. Maravilha? Então, eu tenho a idade e tenho o salário. Eu quero saber de todos esses salários, desses 14 salários, qual é o menor salário? Qual é o menor valor? Eu não quero saber de quem é, não quero saber qual é a idade. Eu quero saber qual é o menor valor. Então, simplesmente, nós iremos aqui na célula escrever mínimo, da maneira como está escrito aqui, e selecionar o intervalo. Nós podemos selecionar célula por célula, selecionar a primeira, ponto e vírgula, a segunda, ponto e vírgula, ou, que é a maneira mais rápida, selecionarmos o intervalo, que é clicar, segurar e arrastar até a última célula. Fechei parênteses, ele me informou que o menor valor é o 9.051. Se vocês observarem aqui dentro desse conjunto de números, o menor valor é o 9.051. Já máximo, ela trará o maior valor, que é o oposto do mínimo. Então, se nós escrevermos máximo, selecionarmos o intervalo, com parênteses, ele trouxe que o maior salário é 25.000. Se vocês observarem o conjunto, esse salário é o maior. A função menor, ela funciona semelhante à função mínimo, com a diferença que você escolhe qual seria o menor valor que você quer pegar. Mas sempre o menor valor, por exemplo, nesse conjunto será 9.051? Sim. Só que eu posso escolher pegar o menor valor, o segundo menor valor, o terceiro menor valor. Eu posso escolher qual valor de fato eu quero pegar. Então, por exemplo, se eu escrever menor, ele me pede uma matriz e K é a posição, qual o menor valor eu quero pegar. Matriz é um conjunto de números. O que é um conjunto de números? Um intervalo de células que nós selecionaremos que possuem números. Ou seja, eu quero verificar o menor valor dos salários. Selecionei os salários. Às vezes o Excel ele modifica a sintaxe, mas se ele estiver como intervalo ou como matriz, é sempre um conjunto de células para poder pegar o menor ou maior valor, etc. Então eu quero saber o menor valor dos salários. Selecionei os salários, beleza. Ponto e vírgula. Se eu colocar um número 1, significa que eu quero pegar o menor valor, de fato. E aí será igual ao 9.051. Deixa eu formatar aqui, colocar como moeda. Ele pegou exatamente o mesmo valor. Porém, se eu substituir o número 1 pelo número 2, ele pegou o segundo menor valor. Se nós observarmos dentro desse conjunto, o segundo menor valor é o 10.337. Se eu substituir pelo terceiro, ele vai pegar o terceiro menor valor, que é o 10.646. E assim por diante. Então você consegue escolher qual a posição do menor valor que você quer pegar. E o maior funciona da mesma maneira que o menor, porém ele é o oposto. Ao invés de pegar o menor valor, vai pegar o maior valor e você vai escolher se quiser o maior valor, o segundo maior valor e assim por diante. Então escreverei igual a maior. Vou selecionar o intervalo. Ponto e vírgula, quero o primeiro maior valor. Será igual ao máximo. Se eu colocar o segundo maior valor, é o 19.909.
seria esse valor. E assim por diante. Então essa é a diferença básica entre o mínimo e o menor e o máximo e o maior. Contar números dentro de um intervalo que você selecionar. Lembre-se sempre, tá? Quando eu falar intervalo, as células que você selecionou. Se eu selecionei aqui da V4 até a X20, esse é o intervalo de células que eu selecionei. Maravilha? Quando eu falar intervalo, é sempre nesse contexto. Pois bem, dentro desse intervalo, ele vai contar quantos números tem dentro desse intervalo. Então, para poder explicar melhor, aqui no final, depois de idade, eu vou escrever três células com textos. Então, vou colocar A, o B e o C. Um embaixo do outro. Maravilha. Dentro desse conjunto, nós temos 17 células com informações. Mas somente 14 delas possuem números. 3 delas possuem texto. O contar números, que é igual a conte.num, por mais que eu selecione todo o intervalo, inclusive com os textos, ele vai me trazer somente a quantidade de células que possuem números. Já conte valores, ele vai me trazer a quantidade de células do intervalo que eu selecionar que possuem valores, independentemente se é número ou se é texto. Se eu colocar conte.valores e selecionar o mesmo intervalo, ele trará 17. Porque a conte.valores ele vai contar se tem algum valor na célula, independente se é número ou texto. Já conte números, somente números. E vamos para outras funções simples aqui dentro do Excel. Vamos começar com a média. Para quem não tem conhecimento de média, a média é a soma das frequências dividido pela quantidade das frequências. Ou seja, a soma de todos os salários dividido pela quantidade de salários que eu tenho. Eu não preciso fazer essa conta. Eu posso simplesmente utilizar a função igual média. Selecionar qual é o intervalo que eu quero fazer essa média e ela já executa essa operação para mim. Está me dizendo que a média de salários dessas 14 pessoas é 14 mil. Que empresa boa, quero trabalhar nessa empresa. Mas, se você quiser tirar a prova real, você pode fazer manualmente. Como? Nós já sabemos que números são 14, que é a mesma quantidade de valor de salário. Então, o que nós podemos fazer? Somar todos os salários, porque a média é a soma dos valores dividido pela a soma das frequências dividido pela quantidade de frequências. Então, posso somar os salários e dividir pela quantidade de salários. E deu exatamente o mesmo número. Ao invés de eu precisar fazer isso, eu posso simplesmente utilizar a função média para isso. Já a função moda. A função moda nós utilizaremos para a idade, tá? A função moda, basicamente, ela trará qual o número que mais se repete dentro desse conjunto de intervalos. Então, se eu olhar dentro de todas essas idades, qual é a idade que mais se repete? É o 27, que ele aparece 2 vezes. Então, se você vier aqui, e aí a tradução está errada da Microsoft, e até hoje nunca mudaram. Se você escrever modo, essa função, modo, e selecionar o intervalo que você quer saber qual é o número que mais se repete, nesse caso eu irei olhar a idade, ele trouxe 37. Tanto o 27 quanto o 37, ambos repetem 2 vezes. Porém, como o 37 aparece primeiro, ele trouxe 37. Se eu substituir o 31, por exemplo, por 27, aí ele vai trazer aqui o 27, porque o 27 aparece 3 vezes. Aqui o 37 está aparecendo só 2. Maravilha? Mediana. A mediana é bem simples. Ele vai pegar a posição central de fato daqueles números e vai trazer qual que é a posição central daquele intervalo de números. E a função mediana é a média. Vamos avaliar também a idade. Você seleciona a idade, todo o intervalo das idades. E dentro desse conjunto de idades, a posição central é
35. Como você pode tirar a prova real disso? Você vai precisar fazer manualmente. O que nós iremos fazer? Eu vou pegar essa coluna de idade até o valor 50. Vou copiar, Ctrl C, irei na coluna Y e apertar Ctrl V. Colei. Beleza? Depois eu vou explicar para vocês detalhadamente como funciona filtro. Mas inicialmente eu vou fazer aqui, peço que você só siga os passos que eu estou falando. Selecione o intervalo que você acabou de colar. Você vai na aba Dados e clica aqui no grupo Classificar e Filtrar, botão Filtro. Ele acrescentou o filtro, onde esse filtro irá filtrar todas as idades dentro dessa coluna. Irei clicar nesse íconezinho que é o do filtro, irá abrir o menu. Nós iremos clicar Classificar do menor para o maior. Então ele pegou a idade e classificou do menor para o maior. Nós temos 14 conjuntos. Se fosse um número ímpar, ele simplesmente ia pegar a posição central, que seria o oitavo número desse conjunto. Como é um número par, o que ele irá fazer? Ele irá pegar um número central, a posição central, mais 1, vai somar essas posições e dividir por 2. Nossa, pareceu confuso, né? Então vamos lá. Vamos ver quantos caracteres nós temos. 1, 2, 3. Deixa eu tirar essa formatação de moeda, vou colocar a formatação geral. 1, 2, 3, 4. E para não precisar ficar digitando um por um, você pode digitar uma sequência pequena, por exemplo, do 1 ao 3. E aqui note que tem uma setinha, um quadrado, bem na borda inferior direita das células que você selecionou. Quando você passa o mouse em cima dela, ele cria uma cruz. Significa que você pode arrastar. Quando você arrastar até a última linha, ele já vai criar uma sequência automática para você. Você não precisa ir lá e ficar digitando um a um. Então, note. Nós temos 7 números para baixo, e eu vou pintar aqui de amarelo, e 7 números para cima. Vou pintar aqui de rosa. A última posição seria central, né? Mas não é. A última posição do bloco superior é o 34. Eu vou pintar ele de verde. E a primeira do bloco inferior é o 36. Vou pintar ele de azul. Então tá aqui. Aí você vai pegar o resultado desses dois, somá-los e dividir por 2. Então se nós viermos, vou somar o 34 mais o 36. Deu 70. Vou colocar o formato de moeda, de inteiro aqui. 70 dividido por 2. 35 é o mesmo resultado que a mediana trouxe. Tá? Para quem já sabe quem conhece estatística, beleza, ignora essa explicação, que você já sabe, mas para quem não sabe é assim que funciona. Pois bem, e a última que eu quero mostrar é a correlação. A função correlação é igual correl. O que ele irá verificar? Dentro de 2 intervalos, irá verificar se aqueles conjuntos possuem uma correlação ou não. Ou seja, por exemplo, quanto maior a idade, maior é o salário? Olhando dessa maneira, eu não consigo saber, porque o meu conjunto está desordenado, eu não consigo ter uma visão. E por mais que eu classifique, ele não fica visivelmente explícito para mim. Então, nós temos a função correlação para isso. E dentro da função correlação, quanto menor que zero, ou seja, números negativos, até -1, significa que a correlação é negativa, ou seja, avaliando esse cenário, quanto maior a idade, menor seria o salário, que não faria muito sentido. Se a correlação for maior que 0 e for mais próxima de 1, significa que a correlação ela é positiva, ou seja, quanto maior a idade, maior o salário. E quanto mais próximo de 0 ou 0 for a correlação,
significa que é inexistente a correlação. Em resumo, a idade não interfere no salário, tá? Então vamos lá. Igual correl. Ele pede para você selecionar duas matrizes para saber se essas matrizes elas possuem correlação. Ou seja, dois intervalos. O meu primeiro intervalo será da idade, ponto e vírgula. O meu segundo intervalo será do salário. Então ele vai fazer comparações entre essas duas matrizes que nós acabamos de selecionar para saber se há uma correlação. E a correlação foi de 0,73, ou seja, essa é uma correlação forte, está bem próximo de 1. Significa que sim, quanto maior a idade, maior o salário. Vamos tirar essa prova na prática? Nós iremos selecionar essas duas colunas, idade e salário, até a última linha onde possui idade e salário. Iremos na guia inserir no grupo gráficos. Nós temos um gráfico chamado dispersão. Se ele não aparecer para vocês, vocês podem clicar, por exemplo, em gráficos recomendados. Depois você vem em todos os gráficos. E aqui aparecerá todos os gráficos existentes para vocês. Não se preocupe que mais à frente eu irei explicar detalhadamente sobre gráficos. Mas nesse momento eu quero trazer para vocês verificarem verificarem a dispersão, como que elas estão se correlacionando de fato. Então iremos selecionar esse segundo gráfico, aqui de dispersão. E note, aqui os meus pontos, cada pontinho azul desse significa que é um salário de uma pessoa. E eles estão no formato ascendente. Significando que, lembrando que o eixo Y é o salário e o eixo X é a idade. Quanto maior a idade, maior o salário. Se eu clicar no maisinho em linha de tendência, a tendência é ascendente. Significa que, de fato, o que a correlação está falando, graficamente é possível você enxergar. Que há uma correlação forte entre maior a idade e maior salário. Teremos pessoas que terão maior idade e menor salário? Sim. Mas como um todo, a tendência é que maior a idade e maior o salário. Obviamente que esta pessoa aqui ela é um outlier, ou seja, um ponto fora da curva. Provavelmente deve ser um diretor ou algo nesse sentido, porque ele tem um salário muito superior aos demais. Consequentemente, isso ele puxa, e às vezes, na maioria das vezes, ele pode poluir a sua análise. Então, se você não for avaliar a questão dessa pessoa em específico, olha como que vai mudar a minha correlação. Vou desconsiderar essa pessoa. Continua com uma correlação forte, mas desconsiderando o outlier, ele já modifica um pouco o cenário para mim. Não é tão forte assim a minha correlação. Igual se eu vir na minha fórmula, é desconsiderar. Já cai de 0,73 para 0,58. Continua forte, mas nem tanto. Então, nesse caso, eu teria que desconsiderar o outlier, porque aquela pessoa em específico estava puxando muito para cima os demais, porque o salário dele era muito acima dos outros. Tá? Nesse caso, vamos ter como estava, vou remover esse gráfico. Foi somente para poder explicar como que funciona a correlação aqui dentro do Excel. Tá? Como eu informei anteriormente, existem inúmeras funções de correlação. Correlação não, de estatística. Porém, o foco desse curso não é estatística. Porque se eu fosse explicar estatística, eu teria que tranquilamente mais 10 horas de aula, além do Excel. Então essa não é a ideia. É só explicar as funções simples que são utilizadas no dia a dia. Maravilha? Então, espero que tenha ficado claro. Eu sei que me alonguei um pouco em relação a explicar estatística, e creio que muitas pessoas saberão como utilizar estatística, mas eu quero explicar para aqueles que não sabem. Maravilha? Então espero que tenham gostado da aula e vejo vocês na próxima aula.